que cremos sobre o Evangelho e a extensão da graça. Essa graça que é soberana. Nós vimos nos últimos domingos a respeito da lei de Deus, vários ensinos em relação à lei de Deus, como nós devemos nos aproximar, os diferentes aspectos da lei de Deus, como nós devemos aproximar da sua palavra. E hoje vamos ver da graça. Eu gosto muito de citar C.S. Lewis, que já falei isso algumas vezes, mas essa frase muito me alegra. Perguntaram para ele qual era a diferença do cristianismo para todas as outras religiões, e ele disse: essa é fácil, é a graça. Toda religião diz que você tem que fazer ou deixar de fazer algo para agradar a Deus, para no final tentar ser salvo. Mas o Evangelho é Deus fazendo tudo por pecadores para nos salvar só pela graça. Nós vamos ver um pouco o que aqueles irmãos meditaram nas Escrituras, vamos andar um pouquinho com eles, os irmãos que escreveram a confissão. Diz lá no início dela, nesse capítulo: o pacto das obras foi quebrado pelo pecado e se tornou inútil para conduzir à vida. Mas Deus foi servido prometer Cristo, o descendente da mulher, ou de mulher, como o meio de chamar os eleitos e gerar neles fé e o arrependimento. Nessa promessa, a essência do Evangelho foi revelada, o que tornou-a eficaz para a conversão e salvação de pecadores. Aqueles irmãos começam com a expressão pacto. Nós não vemos na Bíblia, mas vemos aliança, que é a mesma palavra. Existe no meio, na igreja, algumas compreensões de como Deus estabeleceu o seu plano eterno de salvação ou de redenção. Alguns vão dizer que Deus fez isso por meio de dispensações, e outros irmãos, e nós cremos que essa é uma compreensão mais fiel à Escritura, ele fez por meio de um grande pacto, uma aliança, uma única aliança, aliança da graça, mas que na história ela se manifesta de algumas formas. Nós não vemos isso escrito na Escritura, mas é uma maneira de nós entendermos de como Deus foi trabalhando em sua revelação progressiva. Deus não fez tudo de uma vez, pelo contrário, a Escritura ela foi escrita num intervalo de aproximadamente 1.500 anos, 40 autores diferentes. Deus quis fazer assim. E então a gente vê alguns momentos na história em que Deus age de uma forma diferente, mas que sempre teve como centro a sua graça, o Evangelho. Alguns entendem erroneamente no meio evangélico que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e no Novo, nós estamos na dispensação da graça, as pessoas são salvas pela graça, mas nunca ninguém foi salvo por obediência à lei. A lei nunca teve o papel de salvar, pelo contrário, ainda que ela mostre, como nós vimos nos últimos estudos, o caráter de Deus, que ela é santa, justa e boa, ela nunca teve o papel de salvar. Ninguém pode, nunca pôde, desde o primeiro homem, desde o primeiro casal e todos os descendentes de Adão e Eva nunca foram salvos, puderam sequer ser salvos pela guarda de mandamentos. Mas sim, a lei de uma forma que nós vemos em todo o Antigo Testamento, que depois nós vamos ver no Novo mais claramente, apontava para Cristo, aquele único que pôde obedecer toda a lei.
E essa ideia que eles usam, essa expressão, o pacto, é uma forma de sistematizar ou de organizar alguns ensinos da palavra. Nós não precisamos nos ater a isso. Nos ajuda, às vezes, a compreender. Mas nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz. E aqui, então, eles dizem que o pacto das obras foi quebrado pelo pecado. O que é esse pacto das obras? Quando Deus criou o homem, Ele o criou bom, sem pecado, perfeito, num relacionamento que ele tinha com Deus. Nós entendemos pelo texto de Gênesis que, de alguma forma que nós não sabemos, todo final do dia Deus se manifestava para um relacionamento pessoal com Adão e Eva. E então Deus estabelece uma única ordem. E aí então é chamado o pacto. Faça isso, porque se você não fizer, você vai morrer. E esse pacto chamado das obras foi uma ordenança de Deus, e o que aconteceu, nós sabemos, o homem desobedeceu. E naquele momento, então, entra o pecado na raça humana, e por isso que o mundo está como está hoje, por causa do pecado. Não existe nenhuma outra justificativa humana. O mundo está como está, porque eu e vocês somos pecadores. E o texto de Gênesis, capítulo 3, versos 11 a 13, então, diz ali, Deus confrontando aquele casal depois deles terem pecado. Gênesis, capítulo 3, quando eles quebram, então, esse pacto das obras, o texto diz, e Deus perguntou, você comeu do fruto da árvore? Ele estava falando ali com Adão, você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus disse, não coma, essa era a ordenança. Não coma, porque se você comer vai acontecer isso. Essa é a aliança, o pacto. É claro que Deus está fazendo uma pergunta para confrontá-lo, esperando ali arrependimento, que não acontece. Deus não tinha que perguntar nada, Ele sabe, Ele é Deus. Disse o homem, aí então Adão vai responder, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Nós casados sempre sabemos, né? Sabemos e bem disso, que sempre o problema é a nossa esposa, né? Nunca somos nós. O problema maior aqui é que Deus está falando, foi a culpa do Senhor, porque foi o Senhor que me deu essa mulher aí. O Senhor então perguntou à mulher, ele não se arrependeu naquele momento, Adão? Se ele se arrependesse, disse, sim, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Ele não se arrepende ali. Versículo 13, o Senhor perguntou então à mulher, vamos falar com Eva, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aqui então, aquele pacto das obras foi quebrado pelo pecado e se tornou inútil para conduzir a vida. Daquele momento em diante, todo ser humano nasce em pecado, e por isso comete pecados, e está separado de Deus, a não ser que Deus faça algo. O pacto foi quebrado, a chamada queda do homem no pecado, algo que tem sido tão pouco tratado. Hoje a gente tem justificativa para tudo, para os nossos pecados, e a igreja tem caminhado por isso. Agora nós vemos um lado da história, o da responsabilidade humana. Porque o homem pecou, então ele já mostra como ele salvaria, Deus mostra como ele salvaria o homem. Lá à frente um pouquinho, no versículo 15, Deus estabelece um pacto, o homem quebra, e imediatamente Deus já mostra como ele salvaria esse homem. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim, Deus está falando para a serpente, eu porei, e a serpente ali é Satanás. Sim, Satanás influenciou Eva, que influenciou Adão, mas eles pecaram porque eles quiseram. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está anunciando ali, o descendente é Cristo que viria milênios depois para salvar. Portanto, a lei que foi dada no período nunca salvaria ninguém. Deus já estava mostrando o único meio de salvação do homem, que seria o descendente. E aqui então é a primeira vez que o Evangelho é proclamado pelo autor do Evangelho, que é
Deus. Nós vimos um lado, se você fizer, você vai morrer. E aí outro nós vemos que é a soberania de Deus, que Deus governa este universo. E onde nós vemos a soberania? Apocalipse, capítulo 13, verso 8. De uma forma que nós não compreendemos, tudo isso já estava estabelecido, decretado por Deus. Esse texto mostra isso de maneira clara. Não foi algo que Deus criou, e não deu certo, vou ter que elaborar alguma coisa diferente. Olha só por que nós não defendemos, não cremos nisso, porque a Bíblia não permite. Apocalipse capítulo 3, verso 8, diz assim: E adorá-la-ão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. João está escrevendo, nós estamos lendo Gênesis, o primeiro, e o último livro, João está dizendo o seguinte: que vai haver um grupo de pessoas muito grande que vai adorar a besta, o anticristo, falso profeta, que se opõe a Deus, que se opõe a Cristo. E eles adorarão. Quem são esses que adorarão? São esses que rejeitam a Cristo. O mundo rejeita a Cristo hoje. E por que eles fazem isso? Porque os nomes deles não foram escritos no livro da vida. Quando que eles não foram escritos no livro da vida? Antes de existir tudo. Antes de existir o universo. Antes da queda. É isso que o texto diz. Bom, se o nome foi escrito antes de existir tudo, antes da queda, significa que Deus é soberano e Ele decretou isso. Quem são aqueles que tinham seus nomes escritos? O eleito, aquele que foi escolhido por Deus, eleito, escolhido, antes da fundação do mundo. Então, a história nós poderíamos resumir dessa forma. Antes de tudo existir, Deus ordena a morte do seu filho, lembra? Foi imolado, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Depois então, Deus cria o universo, aliás, Ele inscreve os nomes dos eleitos no livro da vida, antes de existir tudo. Antes de existir tudo, os nomes dos eleitos já estão escritos lá. Depois então, Deus funda o universo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do universo. Depois de Deus eleger e escrever os nomes, Ele funda o universo. Que universo é esse que nós conhecemos? Então, o homem peca, que nós vimos aqui. Deus estabelece uma lei para o homem e ele peca, desobedece. Deus então anuncia, como nós acabamos de ver, o descendente da mulher. Mas veja, isso aqui não foi algo que pegou Deus de surpresa. Não foi um plano B. Esse sempre foi o plano A. Porque o cordeiro que viria milênios depois já havia sido anunciado antes de tudo existir. Mas como é que nós entendemos isso? Não, nós não entendemos. Nós cremos e nos submetemos à palavra de Deus, porque ela diz que é assim. Então, Deus gera fé e arrependimento em todos aqueles que creram na promessa de Gênesis 3,15 até a vinda dele. Todos do Antigo Testamento, desde Adão e Eva, que depois se arrependeram, nós cremos. Abel e todos os que creram no Antigo Testamento, no Messias que viria, eles nunca foram salvos pelo que eles fizeram, mas sempre crendo no Messias que viria. Deus gera fé neles, para que eles se arrependam e creiam no Messias que viria. E então, o Messias vem. Cristo vem e cumpre o plano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo, há 2000 anos. E aí então o que acontece? Deus gera fé e arrependimento em todos aqueles depois da vinda de Cristo. Sempre foi pela graça soberana de Deus. Os demais, mas e aqueles que Deus não deu uma chance para eles? Eles continuam rejeitando a Deus. E você pode falar a vida inteira do evangelho para eles, eles vão rejeitar. Eles são responsáveis. Então eu sou melhor porque eu creio. Não sei, vocês cremos hoje, foi por causa da graça soberana de Deus. Porque se não fosse a graça, nós estaríamos no mesmo caminho. Não há nada em nós, não sobra nada para nós. Por isso que é graça, soberana graça. Os irmãos da confissão continuam. Esta promessa
referente a Cristo e a salvação através dele, somente é revelada pela palavra de Deus. Isso é fundamental. As obras da criação ou da providência, bem como a luz da natureza, não fazem mais do que uma apresentação genérica e obscura de Cristo e da graça através dele, muito menos do que o necessário para que homens destituídos da revelação de Cristo pudessem alcançar fé salvadora ou arrependimento. Então a promessa de Cristo tem que ter, para que ela possa ser cumprida para os eleitos, tem que ser anunciada a palavra, o evangelho. A criação mostra que Deus existe. Todos sabem que Deus existe, mas ela não pode salvar. Que Deus existe, a criação mostra. Mas esse conhecimento de Deus, que inclusive os ateus que mentem para eles mesmos sabem da existência de Deus, não pode salvar. Irmãos, por que a graça de Deus é soberana? Porque não é somente a justificação que é pela graça, mas a santificação é pela graça. A glorificação é pela graça. Ou, vamos pensar na santificação, quando você vence um pecado, você bate no peito e diz, fui eu? Ou você diz, Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor me concedeu vitória sobre esse pecado. E quando Jesus voltar, você vai decidir se transformar, se glorificar, ou é Ele que vai fazer pela graça? Justificação, santificação e glorificação é pela graça de Deus. Mas não somente isso, os meios para recebermos a graça são gratuitos. Como você criou no Evangelho? Estava lá buscando intensamente, desde que você nasceu, a Deus? Não. Um dia Deus revelou para você porque alguém pregou, não porque você buscava. E os meios são os mais diversos. Um dia, pela graça, Deus levou alguém a pregar o Evangelho para você. Talvez você tenha ouvido como eu por 2 anos sem nunca ter entendido. Talvez tenha ouvido uma única vez. Talvez tenha lido um texto, um versículo. Deus fez isso por sua graça. Ah, mas onde está isso? Quem? Noé, por exemplo. Deus achou graça em Noé, não foi? Porque ele era um homem de Deus? Não, foi graça. Abraão, então, Abraão adorava a Deus. Não adorava deuses, mas Deus chama Abraão e traz. Moisés, né? Moisés estava no bem bom lá, cuidando dos negócios, não tinha nada a ver com aquilo. Deus chama, vem aqui, eu quero você. Em Cristo, nos evangelhos, Paulo estava buscando a Jesus, ele estava matando cristãos. Irmãos, essas histórias estão na Bíblia para dizer que todo cristão, em toda a história da humanidade, creu no evangelho porque Deus o elegeu. Porque um dia ele veio e falou, e ele abriu o nosso entendimento. Nós cantamos aqui, o meu olho abriu. Na realidade, não fui eu que abri, foi Deus que abriu os meus olhos. Todo mundo sabe pela consciência, pela criação, pela eternidade no coração, como diz Eclesiastes, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Sabe o que isso significa? Todo mundo sabe que morreu não acaba. Todo mundo sabe, todo ser humano. Todo mundo olha, ser humano não olha, a gente sair um pouco ali fora e olhar isso aqui, esse céu, sabe que alguém criou. A estupidez do homem como centro diz que isso surgiu do nada, sem que alguém quisesse. Isso é a sabedoria humana, a intelectualidade humana. Diz absurdos, sem a menor lógica como isso, mas nós valorizamos. Mas eles mentem, eles estão mentindo para eles, porque eles não querem se ver com Deus que eles vão ter que prestar contas. Então, mas tudo isso, essa criação, não tem como revelar o Evangelho. Apesar de fazer cada homem, como Paulo diz, indesculpável diante de Deus. Todos nós deveríamos buscar a Deus ao nascermos. Primeira coisa, e quando a gente começa a ter consciência da existência, da nossa existência, eu preciso saber quem que criou tudo isso aqui, me criou. Mas a gente não faz isso, a gente faz bem o contrário, a gente não busca a Deus, não há ninguém que busque a Deus, ninguém quer saber de Deus, a não ser que Ele venha nos buscar. Nada da criação pode nos salvar. E então o que os irmãos dizem, é necessário que
a pregação, por isso ele diz, somente é revelada pela palavra de Deus. Por isso que temos que pregar constantemente a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versos 1 e 2. Lembra, irmãos, a soberania é ao lado de Deus. Nenhum de nós foi chamado para ficar vendo quem é, quem não é. A nossa responsabilidade é pregar para todo mundo o maior número de vezes possível e orar pelas pessoas. Nós não sabemos quem é, quem não é. E é impressionante que Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 10, versos 1 e 2, Paulo que falou tanto da soberania de Deus, olha o que ele vai dizer aqui, Romanos capítulo 10, versos 1 e 2. Por que nós estamos lendo esse texto? Porque nós vemos aqui que essa promessa da salvação em Cristo só é revelada pela palavra de Deus, tem que pregar a palavra, caso contrário ninguém vai crer. Olha o que ele diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, ele era um israelita, é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Paulo, que falou da soberania de Deus, ele fala assim, irmãos, o desejo do meu coração é que os israelitas sejam salvos. A soberania não implica em nós não pregarmos, em nós não orarmos, em nós não desejarmos. Nós precisamos falar do Evangelho para as pessoas que nós amamos, orar por elas, para que Deus revele. O texto também mostra que, mas aquelas pessoas têm zelo por Deus, né? Elas buscam a Deus. Zelo por Deus, a palavra zelo pode significar o cuidado, empenho, diligência, dedicação religiosa, não significa nada. Eles tinham toda a religiosidade, Paulo era um topo da religiosidade, o Saulo, né? Ele era fariseu de fariseus, ele tinha todo o zelo do mundo, ele ia para o inferno com aquele zelo religioso. Zelo religioso, busca religiosa não salva ninguém. Mas o que salva? Versículos 9 e 10, um pouco à frente do texto de Romanos 10. O que salva então? E que é o que os irmãos disseram, tem que pregar a palavra. E a palavra o quê? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui está o Evangelho. É isso que tem que ser pregado. Quantas vezes? Todas as vezes. Eu fiquei durante 2 anos ouvindo tudo isso, todo domingo isso, não entendia nada. Eu ia na igreja que achava bonito o louvor. Aí um dia eu estava na minha casa, não era eu buscando, já Deus estava me conduzindo. Em casa, lendo um livro. E eu ouvia da graça todo domingo. Aí eu lendo o livro, é pela graça. Isso é revelação soberana de Deus. Deus é quem revela. Eu estava lendo um livro que falava da palavra. O Evangelho é isso. Você crê no Evangelho. Não é ser membro daqui não, hein? Você pode ser membro daqui e ir para o inferno. Você crê no Evangelho. Mas eu sou membro. Quando você é membro, passa a ser membro que você confessou. Mas eu não vejo o seu coração, você não vê o meu. Você tem certeza. Você confessou, mas o coração eu não vejo. E a confissão tem que ser derivada de um coração transformado. Você creu. E o que é crer no Evangelho? Você se reconhece um pecador? Muito pecador? Bastante pecador? Que não pode mudar isso? Mas que Deus amou você e deu o seu Filho por você, pecador, morreu por ímpios. Eu estava vendo Romanos hoje de manhã. Morreu por ímpios, que somos eu e você. E você então entendeu que Jesus morreu por amor e de graça por você, e você se arrependeu de seus pecados, seus inúmeros pecados. E creu no que Ele fez por amor e de graça, creu em Jesus, e então você confessou, eu creio em Cristo, porque eu criei com o coração. Então você creu no Evangelho. E foi por quê? Porque você era bom? Foi pela graça que é soberana. Não é só dizer, eu creio em Jesus. É reconhecer que Ele é Senhor. Sabe que Ele é Senhor? Dono.
dono da sua vida, Ele é. A gente tristemente não obedece sempre o dono, mas você tem o desejo de obedecê-lo? Crer para a justiça, como Paulo diz, é crer na justiça de Cristo. E a partir da justiça de Cristo em nós, desejar andar em justiça, em obediência à palavra. Aí então, nós vemos lá, os irmãos disseram, precisa falar da palavra de Deus. Versículo 14 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Dá para entender que a revelação de Cristo só vem mediante a palavra? E hoje você tem um monte de igreja evangélica que não prega o evangelho? Prega de tudo mesmo. Mas o evangelho não. Não confronta as pessoas ao arrependimento. Não, vamos falar. Eu vi de um pastor, não, eu vi de um pastor, essa semana, da igreja presbiteriana do Brasil. A gente não pode, a gente tem uma linguagem muito ofensiva para as pessoas. Mas precisa ser ofensivo, para mostrar que é graça somente. Irmãos, esse texto precisa ser explicado. Para que uma pessoa creia, é necessário que ela ouça, não é isso que o texto diz? Para que ela ouça, alguém tem que pregar. Pregar o quê? O evangelho. Cristo crucificado. Isso que eu acabei de dizer. Você é um pecador, eu e vocês somos. Nós estamos condenados, vamos para o inferno. Estamos debaixo nós somos filhos de Deus, todo mundo. Nós somos filhos da ira. Mas se nós crermos em Cristo e nos arrependermos, aí nós somos então feitos filhos. Você crê nisso, você se arrependeu. Cristo. Não é teologia da libertação, confissão positiva, evangelho social, frasezinhas de efeito, filosofias e ideologias humanas, isso não serve para absolutamente nada, isso infesta a igreja. Nós precisamos ouvir o evangelho. Por quê? Versículo 17 aí de Romanos 10. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da teologia da libertação, confissão positiva, evangelho social, da pregação de Cristo, pela palavra de Cristo, que o evangelho tem que ser anunciado a toda hora. Fica claro que é impossível que alguém seja salvo se não ouvir e crer em Cristo. E Deus, em sua graça, vai providenciar os meios para aqueles que foram escritos no livro da vida antes de existir tudo. Deus vai providenciar, pela sua graça, os meios para que as pessoas que foram escolhidas sejam salvas. 3. A revelação do evangelho a pecadores, para nações e indivíduos a quem tem sido feita, muitas vezes e de muitas maneiras, com adição de promessas e preceitos de obediência, é devido unicamente à vontade soberana e ao beneplácito de Deus. Toda a história foi Deus quem estabeleceu, é Deus que quer fazer, não é o homem. A revelação do evangelho não está ligada, em virtude de alguma promessa, ao devido bom uso das habilidades humanas. Então não é a minha eloquência, não sou eu falando, não é a minha capacidade de convencer, não tem capacidade para nada. À luz da revelação comum é isso, que todos nós sabemos da existência de Deus, recebida sem evangelho, porque ninguém jamais conseguiu, nem poderá conseguir tal coisa, crer no evangelho a partir dele mesmo, ou de uma força humana. Consequentemente, em todas as eras, a pregação do evangelho tem sido feita em grande variedade de extensão ou limitação a indivíduos e a nações, de acordo com o conselho da vontade de Deus. Tem que pregar a palavra, tem que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ontem uma irmã me escreveu pedindo para visitar o seu pai, que está hospitalizado há algum tempo, não foi permitido, para pregar. E ela escreveu: eu já falei para ele do evangelho, mas quanto mais ele ouvir, melhor, né? Eu entendo, estava conversando com os irmãos.
não é quanto mais ouvir. Apesar de, quando a gente ama e vê pessoas que a gente ama não crendo no Evangelho, cegas, indo para o inferno, a gente se entristece. Eu falei para ela, irmã, eu sei exatamente o que você está passando, porque o meu pai é assim. Meu pai não crê no Evangelho. Essa semana eu estava conversando com ele, e há uns 10, 15 anos atrás, ele dizia assim, não, todo mundo na minha família morreu com 70 e poucos chegaram aos 70. E se eu chegar aos 70, passar dos 70, tá bom. Ele está com 79, conversando com ele ontem, ele disse assim, eu espero viver mais 10 anos. E o Evangelho? Não quer saber. Eu disse para ela, irmã, se você pregou o Evangelho uma única vez, a revelação do Evangelho devida unicamente à soberana graça de Deus, não depende da nossa argumentação, não depende de quantas vezes nós dissermos. Se você pregou o Evangelho, como eu preguei para meu pai algumas vezes, ore para que Deus revele. Não vai ser eu não tenho poder nenhum para fazer nada. Eu iria lá com prazer. Aqueles irmãos disseram o beneplácito de Deus. O que é esse beneplácito? A vontade soberana de Deus. A palavra beneplácito significa que é um consentimento, uma aprovação prévia de uma autoridade. O Senhor é a autoridade, Ele vai fazer segundo a sua vontade. A revelação do Evangelho não está ligada ao devido bom uso das habilidades humanas. Não sou eu, não é você, não é o livro certo, não é a palavra certa, não é o que nós fazemos, mas Deus em sua graça. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. E se tiver chance de falar 2 vezes, fale. Se tiver chance de falar 1000, fale. Mas não vai ser pelo número de vezes que eu e você falarmos. Vai ser pela graça soberana de Deus. Deus pode revelar o Evangelho a alguém, usando Paul Washer pregando, ou usando o meu filho Davi de 3 anos, pegando um panfletinho que tem ali, 2 páginas, 5 minutos de leitura, mesmo sem saber, ele dá para alguém lê e crê no Evangelho. Deus é que faz. Ele mandou a gente pregar, mas quem faz é Ele. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ser claros, isso não quer dizer que nós não tenhamos que citar a palavra, nós devemos citar a palavra, porque nós vimos, a fé vem pelo ouvir, pela pregação de Cristo, da palavra. Isso não significa que a gente não possa insistir. Eu não vejo a hora de falar. Eu sempre estou pregando, Senhor, dá oportunidade de falar. Estava compartilhando com os irmãos, parece que agora, eu sempre falo, pai, vamos ter um estudo da Bíblia, vamos falar de religião, não, vamos só ler a Bíblia. Não, por anos, essa semana, não, vamos comer, vamos ver, quem sabe? Sou eu, meu poder de persuasão? É a graça de Deus. A Bíblia manda a gente orar, manda a gente pregar, manda falar tempo fora de tempo, mas a revelação é uma exclusividade de Deus, para que ninguém diga, eu preguei, as pessoas foram convertidas porque eu preguei. Nós vimos Paulo dizendo, o desejo do meu coração e a minha oração é que Deus salve os meus conterrâneos. Olha o que ele diz um pouquinho antes, Romanos capítulo 9, versos 1 a 4. Paulo foi taxado por um falso profeta de que ele escreveu bobagem em Romanos 9, 10 e 11. É porque ali está a soberania de Deus. E ele disse que ali foi coisa da mente de Paulo. Não, foi o Espírito Santo de Deus que revelou a Paulo para ele escrever o que ele escreveu. Mas Paulo, mesmo pregando a soberania de Deus, ele nunca diz que nós não devamos pregar e orar. Pelo contrário, ele fez o quê? Ele viajou várias vezes, foi para todo quanto é lugar lançando a semente do Evangelho. E olha o que ele diz aqui em Romanos 9, 1 a 4, mais uma vez, olha o que ele expressa, digo a verdade, em Cristo não minto, a minha consciência eu confirmo no Espírito Santo. O que, Paulo? Eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração,
Mas por que você está angustiado, Paulo? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, os israelitas, os judeus que não querem a Cristo. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei e a adoração no templo, as promessas, tudo que Deus manifestou e se revelou, escolheu um povo e esse povo rejeita. Mas se eu pudesse abrir mão para que eles pudessem ser salvos, eu faria. Eu jamais diria isso. Eu não diria isso, mas esse homem cria na soberania, amava aquelas pessoas e o desejo que elas fossem salvas. Eu tenho tristeza constante. Você tem? Pessoas que você ama que estão rejeitando o Evangelho? Mas é soberania. Deixa a soberania de Deus para Deus. Pregue, ore, fale. Se salvou, Deus salvou, me salvou e salvou você. Ele pode salvar qualquer um. Nós devemos amar aqueles que estão à nossa volta. Ou você acha que dentre os israelitas, quantos que Paulo não eram parentes e amigos que ele conhecia, que ele conviveu e que rejeitavam a Cristo? Amemos aqueles que o Senhor coloca à nossa volta. De que forma? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Ore por eles, mas não esqueça, os versículos 15 e 16, do texto de Romanos 9. Pois ele, Deus, diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu já lutei muito com esse texto, hoje, pela graça, eu descanso nele. Ainda que eu não entenda o processo, eu me prostro diante do Senhor em sua palavra. A regeneração não depende em absolutamente nada do homem, nada. Por isso que o homem não escolhe a Deus. Não é ele que tem uma decisão por Cristo. É Deus, em sua graça, que revela. O irmão John Gill, comentando isso, ele diz: de uma maneira soberana e livre, da qual Deus não é obrigado por nada que sua criatura queira ou faça, Ele, Deus, está em plena liberdade, não importando o que eles queiram ou façam, a fim de dar a sua graça e misericórdia, quando, onde e a quem quiser. Portanto, dá-las, a sua graça e misericórdia, a alguns e negá-las a outros, nunca pode ser considerado um ato de justiça, visto que ele não é obrigado a dá-las a ninguém, porque ninguém quer. Isso serve para eu e para você se cremos, para que jamais nos vangloriemos de uma teologia. Se eu e vocês cremos, nosso lugar é no chão e dizer: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me salvou. Pela sua graça, não sou nada. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Noé, Abraão, Moisés, com Pedro, com Paulo, foi assim com Agostinho, foi assim com Lutero, foi assim com Spurgeon, foi assim comigo e com você, se você crê no Evangelho. Graça, superabundante graça. E quando nós entendemos isso, nós não questionamos como Deus faz isso. Paulo diz assim: quem é você para perguntar como Deus faz? E quando nós queremos questionar como Deus faz, isso é extremamente perigoso. Os irmãos, então, da confissão, sabe que eles vão citar? Bom, já que é injustiça, então leia Romanos,
Ele cita todo o capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 18 e 32, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esses são os homens que Deus salvou. Injustiça em não salvar? Não. Graça e misericórdia em salvar os seus. E por último, aqueles irmãos comentando, eles dizem: o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora. E com isso, e como tal, é abundantemente suficiente para isso. O Evangelho, novamente, é Cristo crucificado. O Evangelho é uma boa notícia, mas as pessoas precisam saber que elas não são boas. A mensagem, a valorização do homem hoje no meio evangélico é inacreditável, porque isso é exatamente o oposto do que a palavra mostra. Leia Romanos 1, 2 e 3 até a metade, você vai ver o que eu e vocês somos, mesmo sabendo Deus, sabendo a existência de Deus, mesmo sabendo que nós devemos a existência nossa a Ele, nós não somente não gostamos, nós rejeitamos, nós abominamos a Deus naturalmente. O homem não é bom, não há nada que o homem faça nele mesmo que seja bom, a não ser que Deus em sua graça mude. A igreja evangélica esqueceu disso. O Evangelho é o único meio externo da graça salvadora. A igreja tem que ter cuidado social, é claro que tem. A igreja tem que amar o próximo, sim, dessa forma, ajudar aqueles que precisam, andar juntos, carregar as cargas, orar uns com os outros, sim. Isso é papel da igreja, mas nada disso, a parte do Evangelho, a parte da pregação constante do Evangelho, pode transformar pessoas. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado, foi o que Paulo disse. Mas Paulo falou de várias outras coisas, sim, a partir de Cristo crucificado. Só o Senhor tem o poder de regenerar, e esse poder vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela pregação de Cristo. Nós terminamos com um texto, um dos mais maravilhosos, aliás, não dá para dizer um dos mais maravilhosos, é a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versos 1 a 9. Esse texto é para mim e para você, Paulo se inclui aqui, para mim e para você, se nós cremos um dia no Evangelho. Você pode colocar o vós aí, o nós, você pode colocar o seu nome. Se você creu no Evangelho, se você se arrependeu, Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Morto não faz nada. Morto não responde a nada. Morto não escolhe. Morto não decide. Morto não aceita. Mas é só uma linguagem. Não, é a realidade. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados inúmeros contra Deus. Deus seria absolutamente justo em nos condenar por um único pecado. Mas nós não cometemos um único pecado. Nós nascemos em pecado e cometemos inúmeros pecados. Pecados que eu e vocês hoje, como cristãos, cometemos que nós não fazemos a menor ideia ainda. E fere a santidade de Deus. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nos nossos delitos e pecados, nós andávamos antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe quem é esse? O diabo. E sabe que nós éramos filhos do diabo. Isso é ofensivo. Então vá ouvir a confissão positiva, que não muda ninguém, que não tem poder para transformar quem quer que seja.
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira do diabo, não da ira de Deus, como também todos aqueles que rejeitam. Mas há um mas aí, e esse mas não sou eu, esse mas é de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a misericórdia que Ele teve sobre mim, sobre você, se você creu no Evangelho, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, não havia nada em nós, nós não queríamos, nós o rejeitávamos, mas mesmo assim Ele nos amou, e Ele nos deu vida por meio do Evangelho em Cristo. Tudo isso é pela graça. Graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para comigo, um pecador que o rejeitava, que merecia o inferno. E quantas vezes eu não poderia ter ido para o inferno por causa dos meus pecados, mas Ele, em sua graça, me salvou. Porque Ele tinha escrito o meu nome antes de eu existir. Ele não viu nada em mim, não havia nada em mim. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e essa fé que nos leva a crer é dEle, é dom dEle. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos. Irmãos, esse é o centro da igreja. Esse é o centro da história de Deus nesse universo. O Evangelho, Cristo. Não um conjunto de doutrinas bem formuladas. É uma pessoa, Cristo. Você creu no Evangelho. Como eu gostaria de convencê-lo. Como eu gostaria de convencer o meu pai. Meu irmão, que vive uma desgraça e rejeita o Evangelho. Santo Espírito, revela o Evangelho. Para aqueles que estão aqui agora, que não entendem nada disso. Que acham que por vir uma vez por semana, eles estão contando algum tipo de ponto diante de Deus. Você creu. Eu não entendo isso. Clame a Deus. Deus me revele isso. Se você está incomodado, diga a Ele. Senhor, me revele o Evangelho. Se você creu, louve. A vida eterna é de conhecê-lo e louvá-lo por quem Ele é e pelo que Ele fez. E os seus familiares e amigos? Pregue o Evangelho. De que forma? Há inúmeras. Mande um texto, ore, peça oportunidade numa conversa, vá direto no Evangelho, dê um panfleto, tem aqui de graça se você quiser pegar. Mensagem você pode pegar e mandar. Quando você for falar, mostre que nós somos pecadores, que nós não somos boas pessoas, que precisamos de Cristo. Mas elas vão ofender, mas é importante que elas sejam ofendidas, para que elas vejam que elas não podem e reconheçam a necessidade de um Salvador. Foi isso que Jesus veio fazer, salvar pecadores. Clame ao Senhor e espere nele. Enquanto a vida, eu falei para a irmã, enquanto a vida há esperança. Ore, clame e espere nele.